Olá a todas e todos, meu nome é Paulo Henrique de Mirandaeto, sou graduando em História pela Universidade Federal Fluminense, sou orientando o professor Mário Jorge da Mota Bastos, também pesquisador PIBIC-CNPq e membro do grupo Translate Study, um grupo dessa mesma universidade que tem como objetivo estudar as várias dimensões do medievo. Bom, acerca da minha apresentação, eu vou tratar das leis urbanas tardo-medievais e também, igualmente, tratar de um caso específico dessas leis, que é o Livro das Posturas Antigas da cidade de Évora. Bom, agora, apresentando mais ou menos no escopo do que eu vou apresentar a seguir, primeiro eu vou trazer, no primeiro momento, o tema da cidade na Baixa Idade Média em geral, a cidade e seus termos, ou seja, os termos são as áreas que circunscrevem, que envolvem a cidade, ou as áreas rurais, o corpo social urbano. Depois eu faço uma aproximação com Évora no contexto do século XIV, e mais propriamente as leis, as posturas mais para o final. Bom, primeiro a gente tem que entender como é que se configura essa cidade comuna no medievo. Primeiro eu trago essa fala do Legoff, que trata justamente das cidades, do processo de matização, ou seja, da relação mútua que existe entre a cidade e o campo na Idade Média, e que igualmente o campo, o subúrbio, ele está submetido a uma jurisdição, uma autoridade, a um comando voltado à cidade. Existe justamente uma dependência, né? A cidade, o campo seria justamente um prolongamento da cidade, que igualmente provê a cidade de víveres, etc. E igualmente bosques, terras comunais, que são utilizadas para extrair, enfim, frutos, lenha. E já no contexto mais interno da cidade, existem as corporações de ofício. Eu vou citar aqui essa fala do Legoff. Os atores econômicos da cidade não se contentaram em obter as condições jurídicas e políticas necessárias ao exercício proveitoso da sua atividade. Após uma fase de crescimento selvagem, passaram também ao estágio da organização profissional, mas as motivações aqui são mais ambíguas. A defesa dos interesses profissionais não se limita, com efeito, à obtenção de concessões senhoriais cuja expressão se encontra antes nas cartas de franquia, nos costumes e nos diversos privilégios. A organização corporativa é uma espécie de polícia interior do ofício e entre ofícios, onde entram os cidadinos e os estrangeiros. Ela também é o lugar da solidariedade profissional. Então, a corporação de ofício são várias solidariedades profissionais de artesanias, de artesãos, dos mais diversos ofícios, como os carpinteiros, enfim, carniceiros, ferreiros, quem exerce os trabalhos, os mundos do trabalho na cidade. Mas elas se configuram nessa lógica corporativa, onde existe um mestre de ofício, onde existe uma lógica disciplinante, tanto por leis urbanas como pela própria lógica interna de não usura, da qualidade do produto, de uma produção artesanal, etc. Agora, avançando, eu trato sobre os conselhos urbanos. Os conselhos urbanos já são, no caso português, são as autoridades máximas, as instituições máximas dentro da cidade, sobretudo as cidades sobre a alçada régia, ao sul do Douro, principalmente, e do Rio Douro, né? E em 1340, o rei Dom Afonso IV, ele promulga as leis de vereação, que são justamente essa complexificação do conselho, ou seja, o conselho enquanto uma instituição que tem vereações, tem vereadores, tem juízes, tem os corregedores do rei, e elas se tornam instituições oligarquizadas, ou seja, instituições que estão cerradas, fechadas para si própria com uma elite local, ou seja, os cavaleiros vilãos, que é o termo mais utilizado para Castela, para Portugal, que é justamente uma elite que conseguiu ascender pelo apoio do rei, ou com apoio ao rei, nas cidades, e que se tornam essencialmente proprietários. Essa consegue uma alçada jurídica, nobiliárquica, e ao mesmo tempo de patrimonial. Eles administravam os fiscos, os tributários, a justiça e a cidade em si, de modo geral. Eu trago essa fala da Sarita, que trata justamente sobre o apoio da monarquia aos cavaleiros vilãos, e aí a questão que como a aristocracia moldou esse novo conselho, que antes era uma assembleia comunitária, e se tornou um conselho aristocrático.
E o Astarita estuda basicamente a região da Extremadura castelhana e leonesa também. Sobre as leis urbanas, elas são justamente produzidas pelo conselho, ou seja, pelo organismo conselhio, elas pedem essas leis, e são leis que, nessa fala do Arnaldo Rui de Souza e Melo, elas são justamente questionadas ou têm o peso da influência dos mesteriais, ou seja, dos mestres, dos artesãos de ofício, que questionam, que participam no processo de expedição dessas leis, dessas normas urbanas, dessas posturas. E as posturas em si, elas surgem no final do século XIV. Elas são normas muito pormenorizadas, se diferem das cartas de foral, das ordenações, que são muito mais amplas. Elas tratam assuntos muito específicos, como tabelar preços. Eu vou tratar isso um pouco mais para frente. E também o léxico do bom regimento. Elas têm uma lógica, né, uma retórica moralizante de que as pessoas têm que obedecer à justiça, um bom regimento, e que quem se questionar é justamente acusado de ter uma conduta pérfida. Já sobre Évora, nesse trecho que eu trouxe do Atlas das Cidades Medievais Portuguesas, Évora é a principal cidade da região do Alentejo, né, que é uma região que fica mais ou menos entre o Algarve até o Rio Tejo. É uma cidade que produz essencialmente cereais, vinhos, produtos hortícolas e o gado, sobretudo o gado. Ela se expande ao longo do século, na Idade Média Central, e no século XIV são erguidas muralhas novas para ela, né, desde Dom Afonso IV, que substituem as muralhas antigas romanas e godas, né. E aqui são os lugares mais recorrentes que perpassam até nas próprias posturas. E aqui são os lugares que justamente aparecem ao longo das posturas de Évora, né? A Praça da Porta da Conchel, o açougue, que é o antigo templo romano de Évora, as igrejas, Santo Antão, São Domingos, Mosteiro de São Domingos. E aqui é o mapa de Évora, né? Com a cerca nova, com as portas. Aqui embaixo tem o Rocio. E aqui é Évora situada no mapa do Alentejo. Bom, agora sobre as posturas, as datas delas oscilam entre 1375 e 95. A grande maioria delas não são datadas. O levantamento de datas de datação delas é justamente nas que são datadas. Elas regulamentam a vida local e a dinâmica da cidade, como já foi dito. E os personagens preponderantes nessas posturas são justamente os oficiais menores, os rendeiros, que são os que se encarregam de atuar na praça, né? Os oficiais menores seriam os oficiais do conselho, né? Os amotacés, os procuradores, os vedores, que atuam no tabelamento de preços, na fiscalização dos produtos, na aplicação de coima, que é uma pena pecuniária, uma espécie de multa. Elas são produzidas entre o interregno de Dom Fernando, né, que é o último da dinastia de Borgonha, e com a ascensão do rei da dinastia de Dom João de Avís, né, que entraram numa guerra crítica com Castela. Évora participa dessa guerra, inclusive apoia Dom João contra Dom Fernando. Os conteúdos mais recorrentes da fonte é justamente controle de peso, medidas, preços, aplicação de multas ou coimas, né, com quem cometesse contravenção. A questão da salubridade urbana, né, de justamente ter uma fiscalização intensa na questão do despojo do lixo. Então, a gente está no contexto de crise do século XIV, e justamente no contexto de peste, onde a peste é associada à podridão, ao mau cheiro, né, ao mau odor. Isso se tornou um vetor para se haver uma preocupação com o despojo do lixo. Ministrar os víveres, artigos alimentícios, tabelar os produtos e os serviços de diversos ofícios, a proteção dos meios de produção e de extração, como as florestas, etc., né? Muita gente extraía madeira, fruta, regulamento sobre a caça, e até punições corporais, e também o trabalho dos ministeriais. Aqui é um gráfico do trabalho do Rodolfo Petronílio Feio, né? Que retrata os temas mais candentes ao longo das posturas, né? E aqui eu trago um fragmento de uma postura, as posturas, né, que é a postura 160,
que trata do título dos alfagêmeos. Quem são os alfagêmeos? Os alfagêmeos eram sangradores, barbeiros que atuavam igualmente como amoladores, né, como afiadores de armas brancas, de coisas afiadas, como canivetes, machados, adagas, punhais, enfim. E, do mesmo modo como os demais mestres de ofício, eles tinham que prestar juramento ao conselho, aos evangelhos, que queria se submeter, enfim, ao tabelamento dos vários preços apregoados pelos amotacés, pelos vedores. E aqui é um exemplo, né, de que todos os produtos que ele atua, né, que ele faz a amolação, existe um preço tabelado de soldo, libra, de dinheiro, que é a moedagem da época, acerca de cada produto. E aqui é a fonte original, transcrita, né, pela Maria Filomena Barros. E aqui já é outra postura com um tema diferente, que não é o tabelamento de preço, seria já sobre as áreas de extração, que trata de João Afonso, né, um rendeiro de vinhas, que ele questiona a presença de clérigos que traziam gados, bestas, né, que roçavam, que pastavam nas vinhas dele, que afetavam a produção de uvas. Igualmente, eles extraíam as uvas para levar, para fazer agraço, enfim, que é uma bebida de uva. Ele questiona isso ao conselho, porque mesmo eles sendo clérigos, né, eles tinham que pagar a coima, enfim, e submeter à fiscalização dos amotacés. E aqui também a fonte com a escritura original, no português medieval. E aqui eu faço minha conclusão, de que primeiro as leis urbanas elas são mobilizadas por uma oligarquia, né, como já foi dito, por essa elite de homens bons, né, que é o termo da fonte, ou cavaleiros vilãos, que são o termo mais geral da historiografia, e que as posturas elas são mobilizadas por um grupo, né, de privilégios, né, de isenções tributárias, jurídicas, prerrogativas jurídicas e até patrimoniais desse grupo de homens bons. E nisso existem várias ações coletivas desses grupos, sobretudo os ministeriais, a partir de um repertório, né, de uma reivindicação baseada nos costumes ou enfim, nos seus estatutos, ou seja, no seu estamento dentro dessa sociedade, pedindo prerrogativas, até reivindicando protestos contra os abusos desses cavaleiros vilãos, sobretudo na questão dos preços. E existe essa ideia do senhorio coletivo, ou seja, de uma administração da cidade que administra só a cidade e seus termos, ou seja, a cidade em si e tudo que a circunscreve, justamente porque a parte que a circunscreve também são propriedades em termos do conselho da cidade, do episcopado, enfim. E trago essa fala final do Bruno Marconi, que ele trata justamente disso, que é dessa relação hierárquica do poder urbano, e que o rei ele trouxe esse peso maior ao lado dos cavaleiros vilãos, mantendo essa estratificação jurídico, estamental e até social perante os peões, que seriam os demais. Essa alçada se dá justamente nessas prerrogativas de tributos, de não ter que pagar tributos, de se exercer o poder local e de até acusar de condutas pérfidas, né, aqueles que se opõem às posturas urbanas, às legislações que disciplinam, né, a vida dos trabalhadores, dos artesãos. E aqui, para finalizar, eu trago as referências bibliográficas. Muito obrigado pela oportunidade, pelo evento. Agradeço a todos os ouvintes. Muito obrigado.